Então, Charles, a minha história na polícia começou lá atrás, em 2002, 2002. quando eu era bancário e estava já visualizando a possibilidade de ir para a Polícia Federal. Massa. Já tinha me formado em administração e percebia que, com o passar do tempo, a minha vida profissional no banco ia acabar. E antes do banco você já queria polícia? Já queria queria a Polícia Federal. Mas nesse intervalo surgiu a possibilidade de fazer um concurso para a Polícia Civil. Isso em 2002. E eu fiz. Isso no Rio? No Rio de Janeiro. Massa. Eu sou carioca. Morava no Rio de Janeiro e fiz para os dois cargos, inspetor e oficial de cartório. E passei. Quando passei, fui fazer um estágio na 5ª DP. Na época, estava se implementando o programa Delegacia Legal, que nada mais era que a informatização da delegacia, com métodos mais modernos de investigação, pelo menos era. Reformaram as delegacias também, reformaram novo, estruturalmente, né? reformados fisicamente, ficou melhor. Eu lembro disso. Então, eu fui fazer estágio, segui, por afinidade, um inspetor que dava aula na academia, na Cadepol, chamado Ricardo Gama, um cara super engraçado, preparado. Massa. E aí fiz meu estágio, todo ele focado na delegacia legal. Contudo, apesar da gente preencher um formulário desejando e estabelecendo quais delegacias que a gente gostaria de trabalhar, isso não foi levado em consideração. E fui parar na 3ª DEAC. Mas eu só entender assim, no fim da Cadepol, a gente geralmente preenche um formulário, assim, para onde você gostaria mais de ir? Exatamente. A minha primeira opção seria a 5ª DP, que fica ali na Avenida Gomes Freire, no centro da cidade, onde estava o plano piloto sendo desenvolvido, mas não fui atendido, apesar de ter tido um convite, mas isso não foi obedecido, não tem problema. Eu fui para a 3ª DEAC, que até me assustou, porque 3ª DEAC, as DEACs eram Delegacias Extraordinárias de Acervo Cartorário. Resumidamente, era o quê? As delegacias que pegavam acervo antigo de inquéritos das delegacias convencionais e tocavam. E elas agrupavam 4 delegacias da região. No caso da 3ª DEAC, tinha os inquéritos de investigações antigas da 17ª, São Cristóvão, 18ª, Praça da Bandeira, 19ª, Tijuca e 20ª, Vila Isabel. Por sorte, eu fui lotado dentro do setor de investigação da 3ª DEAC. E lá criei uma amizade com o papiloscopista Márcio Pinheiro. Ele foi fundamental assim na minha vida, no início da minha vida policial. Formação como policial. Ele tinha algumas afinidades. Ele gostava de luta, era faixa preta de jiu-jitsu. Eu sempre gostei de luta, embora sempre faixa branca. Gostava de esporte em geral, a gente gostava de várias coisas em comum. E ele passou a ser um mentor para mim. E não necessariamente o mesmo tipo, digamos assim, de eu calmo e ele mais nervoso. Os temperamentos não precisavam ser iguais, mas tinham uma afinidade. Mas fluía. Então ele se preocupava em quê? Em me orientar. Por exemplo, eu tinha muita ânsia, muita vontade de aprender. Então é engraçado que, teoricamente, eu tinha um horário de 9 às 18. Eu ficava até 7 horas da noite fazendo um bate-papo com ele, utilizando o chamado feedback, para ver como é que tinham sido reelaboradas as diligências ao longo daquele dia, para ver erros e acertos. Nossa. Então, tipo assim, num terreno, enquanto a gente esgotava as diligências do dia, a gente invariavelmente, uma tara do Márcio, em passar ali perto do Morro do Turano. E então ele sempre levava o radinho, na época os traficantes usavam muito aquele toque-about, radiocomunicador, e ele conseguia entrar na frequência, não era difícil, usava luz de campo, e ficava provocando o olheiro. Mas para que isso? Para mapear também qual o alcance e em que ponto a gente estava sendo visto. Beleza? Agora um detalhe engraçado, que na primeira fase do curso de formação, a gente foi para a rua com 38, um revólver 38. Dava até vergonha isso, porque em pleno século XXI, onde o bandido já tem aí fuzil, arma pesada, a gente foi para a rua com 38. Foi a primeira fase do curso de formação. E esse curso de formação foi tão rápido que a gente foi apelidado, na minha época, de miojo. Eu ia falar isso, era miojo, né? Aquele macarrão instantâneo. Tem um irmãozão meu que foi dessa turma também, salvo engano, cara. Miojo, Já na segunda fase do curso preparatório, aí sim a gente recebe a pistola, muito legal. Uma pistola na caixa, 3 carregadores, aí a gente se sente um pouco mais protegido. E numa dessas incursões no Morro do Turano, a gente o tempo todo batia, né, em cima daquilo ali,
até que um dia de tantas provocações entra um chefão do morro, porque por que eu digo isso? Porque é uma forma de se comunicar diferente. Todos aqueles que entravam, todos os traficantes que entravam na frequência, silenciaram e ele mandou recado. Ó, índio, porque o meu parceiro tinha um cabelão, e pirulito. Você era pirulito? Pirulito, Pirulito, pô, maior cabeção, alto pra caramba, foi apelidado pelos traficantes de pirulito. Vão morrer e vão ser jogados no micro-ondas. Quer dizer, a maldade... Fala pra galera o que é o micro-ondas. Acho que a galera sabe, mas pode ser que tem gente que não sabe. Pois é, micro-ondas é o sujeito ser jogado vivo ali dentro, em volta do pneu, e joga-se gasolina e queima-se em seguida. A maldade... Faz uma pilha de pneu com o cara dentro, né? A maldade é tamanha que, além do sofrimento, se perde, né, o rastro, né, aquilo que vai queimando, queimando, e dificilmente a família vai achar o quê? O corpo, né? Vestígios. Ali, ou seja, a família ainda fica na penúria. Mas isso não nos abalou. Não nos abalou, a gente continua incursionando. E aí tem uma cena bizonha, né, que eu gosto de contar, assim, principalmente para a galera mais nova, que em dado momento os traficantes deram um toque de recolher. E como o Márcio tinha essa pinimba com esse Morro do Turano, né, a gente subia no DPO, eu subia aí pela Aureliano Portugal, ele resolveu ir pelo Beco 117. O Beco 117, para quem não conhece, fica do lado praticamente da Faculdade de Estácio de Sá. É um percurso de 30 a 40 metros, dividido apenas por uma estreita rua, muro a muro. No final da rua é cheio de marca de tiro, e a gente tinha um informe de que teria lá na boca de fumo, no final desse Beco 117, um cara com G3. Curiosamente, esse Beco 117, ele é citado no filme do Tropa de Elite 1. G3 é um fuzil, viu, galera? G3 é um fuzil. Potente, né, cara? É um fuzil potente. Esse Beco 117 é justamente no filme Tropa de Elite que o Capitão Nascimento tem uma certa ansiedade, uma síndrome do pânico, ele não consegue verbalizar naquela visita do Papa, e um integrante do BOP fala o Beco 117. É esse Beco 117 que a gente entra. Nossa. A gente avança, né? Vai palmeando e tal, o Márcio na frente com um fuzil só e eu só de pistola. Chega lá no final, a gente começa o quê? A abordar as pessoas, alguns suspeitos, atitudes suspeitas. E é interessante que sempre tem um curioso que fica botando a cabeça para dentro e para fora da casa. Aí você tem que ter esse cuidado. Só que eu ainda era muito novo nessa época. E de uma hora para outra, o cinto cede, por causa do peso. Eu usava um cinto, né? Lembre que eu fui bancário, né? Então o bancário não tem assim a indumentária adequada, né? O equipamento operacional adequado. Exatamente. Né? A fivela era dupla, né? E esgarçou, soltou. E eu não sabia se abordava a pessoa ou se segurava o cinto, segurava a calça. Meu parceiro olhou, não entendeu nada, e depois a gente saiu, tem que sair operacionalmente também, deu a volta, e depois eu expliquei a situação. Ficou aí a lição, né? Que você deve ter um material adequado, né? Pirulito estava ficando sem calça já. Pirulito.